O meu nome é Brunildes Fulkner Alvarez, eu moro no Lajeado Baixo, aqui num cantinho gostoso que herdei dos meus pais. Então, eu sou muito feliz aqui com o meu trabalho, trabalho muito, mas descanso bastante também e me divirto bastante com o artesanato, a pintura em tela, e com as minhas flores, minhas suculentas, minhas plantas também. Bem, eu comecei com um trabalho do meu filho na escola, fazendo uma garrafa com bolinhas de gude que viraram um cacho de uva e com Duripox para grudar. Ali foi o início e assim, foi muito gostoso e eu me satisfiz muito com isso e percebi que era uma coisa que eu gostaria de continuar fazendo e continuei até hoje. Quando eu comecei com aquele cacho de uva, eu fiz um cursinho em Paranaguá, eu morava na época lá, e comecei a fazer florzinhas de biscuit. A partir daí eu fui fazendo uma coisa, outra, tipo esses vasos, né? Aqui também com Duripox. São peças que eu fazia no início. E tem 40 anos, isso aqui 40 e poucos anos, e nunca foi repintado, do jeito que eu fiz, tá. E fui fazendo porta-joia inicialmente de biscuit. Depois eu consegui fazer com Duripox e eu fui formando e até eu dar um presente para uma moça que trabalhava na Casa Avenida, na época, que me fez um favor. O gerente viu, gostou e começou a encomendar. Então eu trabalhei 13 anos fornecendo para lojas, porque a partir dali uma gostou, a outra também me ligavam e eu nunca fui atrás para oferecer. Sempre as pessoas vieram atrás de mim para comprar. Aí montei uma fabriqueta e trabalhei 13 anos nessa fabriqueta até entrar ladrão e colocar em fogo, né, no ateliê. A partir daí, eu mudei para Campo Grande, foi lá em Campo Grande que colocaram fogo e eu não tinha mais material e foi uma época difícil de separação, né, que envolveu uma separação bem dolorida e eu fiquei sem dinheiro, fiquei sem trabalho e tive câncer. Então foi assim uma época bem complicada da minha vida, onde eu comecei a ir fazer um curso para pintar tela e porcelana, né? A porcelana eu já tinha antes, né? E daí eu comecei a dar aula. Primeiro aprendi, mudei para São Paulo, onde meus filhos estavam, e fui cuidar do que sobrou do casamento, que foram os filhos. Foi uma época bem difícil, onde eu fazia umas telas, eu reciclava materiais que colocavam nas caçambas, num condomínio perto de casa, e lá eu pegava e fazia telas em cima dos pedaços de madeira que eu encontrava. Eu encapava com tecido e nesse período eu conheci a doutora Lucila, entre idas e vindas no médico, e eu continuei então trabalhando assim, com reciclagem. Abria aos domingos, cada domingo uma vez por mês, né? Eu abria a garagem e vendia o que eu produzia durante o mês. E assim eu fui sobrevivendo. E a doutora
conheceu o meu trabalho, gostou, montou um stand no shopping para mim. E também eu, continuei fazendo esse trabalho e ela me convidou para trabalhar na clínica dela com arte e terapia. E daí eu fui desenvolvendo diversos tipos de pintura, de artesanato, montei o ateliê de novo em casa, só que agora diferente, não com artesanato, pintura em tela. E eu dava aula, né? Eu tinha meus 15, 20 alunos que me ajudavam a sobreviver. Meus filhos se formaram, casaram e eu também casei. Só que aí estava tudo indo muito bem, mas aí o câncer voltou. Eu fiz a cirurgia e rompeu a cirurgia que foi feita no intestino e me deu infecção generalizada. Fiquei 11 dias em coma, mas eu estou aqui. Fiquei entre a vida e a morte, só que aí eu não conseguia mais trabalhar como eu gostaria, para poder ter uma vida tranquila. E o médico falou que se eu quisesse ainda viver por mais tempo, eu teria que buscar um lugar mais tranquilo, sair de São Paulo. E eu falei, eu tenho um chalé gostoso lá no sítio, tá tudo lá me esperando. E daí eu vim aqui, eu pensei que aqui eu não ia conseguir trabalhar mais dessa forma, né? E aqui eu tive mais alunos do que lá. Então, assim, foi muito bom. Aqui eu também vendo, eu produzo. Onde eu vou, eu fui 3 meses para São Paulo e lá eu faço artesanato, eu pinto, eu ensino a pintar. Então eu não paro. Com os meus 70 anos ainda eu espero pintar muito na minha vida. Então já ontem entreguei uma encomenda. Então assim, eu vivo da arte e para a arte, né? Só que no meio de tudo isso, eu não tenho mérito nenhum. Eu aprendi a fazer muita coisa, eu sou autodidata. Muitos cursos eu fiz, inclusive com o mestre Cirto, do Liceu de Artes e Ofícios. Eu fiz 6 meses com ele, um curso de especialização em tela. Então aprendi muito. E eu me sinto grata a Deus, porque se eu sei fazer alguma coisa é porque Ele me deu sabedoria para isso. Eu só desenvolvi o talento que Ele me deu. Então sempre procurei fazer o melhor. O que eu não fiz cursos, que eu sou autodidata, eu treinava às vezes a noite inteira, dia inteiro, a semana, quando precisava, até eu conseguir fazer aquilo que eu queria fazer. Então eu acho que o artesanato é isso. Prazer em fazer e sobreviver disso também, né? No meu caso, mas aqueles que têm para sobreviver, que não precisam sobreviver da arte, que façam qualquer tipo de artesanato, que vier na mão para fazer. Não precisa ser tela, não precisa ser uma pintura especial. Desde que faça com amor aquilo e que aquilo preenche o coração e que te dê alegria, faça. Não importa o que faça. Eu vejo assim muitos artistas tão famosos que fazem uma pintura sem sentido, né? Uma coisa simples, parece até pintura de criança. Mas eles fizeram com amor, se tornaram famosos. Por quê? Porque eles amaram a arte. E assim, eu vejo que aqui Guabiruba está começando, está engatinhando ainda na arte. Porque quem viveu em São Paulo e viu grandes artistas, a gente vê que aqui está engatinhando, mas está engatinhando bem, já está começando a andar. Eu vejo assim que tem muito futuro para a arte aqui. E eu me sinto tão feliz hoje, tão realizada
nesse meu trabalho, mesmo tendo assim, eu até esqueci de comentar, mas a infelicidade, o meu casamento aqui ia muito bem no segundo, até ele ir para São Paulo e sofreu um acidente e faleceu, né? Aí eu fiquei muito triste, nem artesanato eu conseguia fazer. Mas eu pedi a Deus, me ajude, porque eu preciso viver. E foi um período muito difícil, mas Deus parecia falando para mim, comece a agradecer. E eu falava para Deus, eu vou agradecer o quê? Né? Pela morte dele? Mas ele tinha ficado tetraplégico. E eu percebi que Deus, com a sua misericórdia, o levou para que ele tivesse descanso, porque ele não conseguiria ficar o resto da vida em cima de uma cama, que ele era muito ativo. E eu comecei a agradecer a Deus pelos anos felizes que ele me deu ao lado dele, porque nós fomos muito felizes. Hoje eu me considero realizada com o pouco que eu faço, não procuro fama, nunca fui famosa e não procuro isso. Eu procuro satisfação pessoal, né? E fazer o bem. Hoje eu sou feliz aqui, agradecida a Deus por tudo que Ele tem feito por mim e continua fazendo. E enquanto minhas mãos e meus olhos permitirem, eu quero continuar trabalhando. Não importa se eu tiver 90, 100 anos, meu pai chegou a 98, quem sabe eu chego lá. Mas eu só quero chegar lá útil, enquanto eu puder trabalhar. Só que os caminhos que Deus traça para a gente não sabe. Até aqui, Ele tem cuidado de mim. E eu só posso deixar de confiar nele se eu me esquecer de tudo que Ele fez por mim até hoje, aqui. Eu acho que é isso. Eu tô arrepiada aqui.